Para passar em concursos das bancas mais burras, basta você decorar que você passa. Mas nos concursos mais sofisticados, mais cobiçados, as bancas são mais inteligentes, então você tem que aprender a criticar a informação. É isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Bom, eu já passei em 26 concursos, tá? Já dei várias entrevistas, então eu tenho moral para falar sobre concurso. Então, o que é o concurso, gente? O concurso é o seguinte, tem alguns itens verdadeiros, tá? E tem alguns itens falsos. Então, se você souber diferenciar um do outro, você passa. Então, você tem que saber o que é verdade e o que é mentira. É isso que eu vou ensinar para vocês. Como é que a gente descobre, diferencia uma verdade de uma mentira. Esse cara aqui, ó, esse professor aqui dos Estados Unidos, ele fez um artigo, tá aqui nesse link, tá? Eu vou botar o link depois para vocês. Eu concordo plenamente com ele. E o que ele fala? Olha só, ele perguntou para o aluno dele, como é que vai ser a prova? Muito fácil. Eu posso dizer agora uma das questões. E olhem em seu caderno e diz, quando dois corpos são equivalentes? E a resposta, dois corpos são considerados equivalentes se torques iguais produzem aceleração igual. Então, você vê, eles podiam passar nas provas, aprender essa coisa toda e não saber nada, exceto que eles tinham decorado. Então, o que esse professor dos Estados Unidos está falando? Está falando que o aluno brasileiro decora as coisas, mas não aprende. É isso que eu quero mostrar para vocês, a diferença de amontoar informações e criticar as informações, usar a inteligência para analisar as informações. Tá? É o que falta ao estudante brasileiro. É por isso que o pessoal não passa em concurso, eles não estudam direito. Então, vamos lá, um exemplo. O aquecimento global. O que é o aquecimento global, gente? Eu fiz engenharia civil de 1981 a 85, no auge da crise do petróleo. Então é evidente que eu estudei o problema do petróleo, é evidente que eu estudei as fontes alternativas, é evidente que eu estudei o que é poluente. Mas o que é o aquecimento global? O aquecimento global ele foi criado pelos países altamente dependentes dos combustíveis fósseis. Que países esses? Países da Europa e o Japão. Eles querem o quê? Justificar uma tributação em cima dos combustíveis fósseis para diminuir o consumo e diminuir a dependência do Oriente Médio. No fundo é isso. Essa propaganda foi encampada pelas empresas de energia nuclear que pagam os ecologistas para defender o uso da energia nuclear. Só que o Japão já tomou ferro nessa aqui lá. Agora, o que mais me entristece, gente, é muito ecologista falar que CO2 é poluição. CO2 nunca foi poluição, gente. CO2 é aquele gás que tem dentro do refrigerante, é o gás que as plantas usam para fazer fotossíntese. Você dizer que enxofre é poluição, é metal pesado, cádmio, o mercúrio, vai lá, mas CO2, eu queria saber de onde que tiraram isso. E outra coisa, se existe aquecimento global, quando é que ele começou, o que causou o aquecimento global? O pessoal vai só falando coisas sem saber criticar as informações. Então vamos lá, esse aqui fala o seguinte, por que a gente tem que acreditar no aquecimento global? Porque, mas toda poluição produzida tem que, de alguma forma, causar dano ao mundo. Tá vendo? Ele está confundindo aquecimento global com poluição. Então, é porque as pessoas defendem a natureza, elas acham que a gente tem que acreditar no aquecimento global. A gente não tem que pensar com o desejo. Você tem que separar. Uma coisa é você evitar a poluição, que eu sou totalmente a favor. A outra é você ficar inventando mentira que não tem nada a ver para beneficiar a gente, beneficiar algumas pessoas que não têm petróleo. Outra tese que eu defendo, o homem criou Deus à sua imagem e semelhança para diminuir a angústia da morte e dos mistérios da vida. Eu vou mostrar para vocês detalhadamente essa tese. Olha só, os comentários daquele teste de inteligência que eu fiz, tá? Eu sei que Deus não existe, me soa muito estranho, no rigor científico eu diria, eu tendo a acreditar nisto ou naquilo, tendemos a um limite, mas nunca... O cara, esse aqui é o cientista tucano, que não desce do muro. Ele não quer dizer que a ciência não tem capacidade para dizer que Deus não existe. Então, quer dizer então que eu vou ter que acreditar em Papai Noel também? Não é assim não, gente. A gente tem que analisar com rigor e decidir, tem ou não tem, existe ou não existe. Porque se Deus não existisse, não haveria explicação para a morte. Então, quer dizer, o cara fala que Deus existe para justificar uma outra aflição dele, tá vendo? Por que considerar burro quem crê em Deus, se somente assim se explica a ordem do universo? Quem teria imprimido suas leis? Então, quer dizer, o cara explica o universo, que é maravilhoso, pela existência de Deus. Mas daí, gente, Deus seria mais complexo que o universo. Se Deus criou o universo, então quem criou Deus? Ele está só complicando o problema. Então é esse tipo de inteligência que a gente tem que ter para analisar esse tipo de informação e não cair nas ciladas.
Então vamos lá, eu também já acreditei em Deus, evidente. Quando eu era criancinha, minha família inteira era católica, me obrigava a ir na missa, eu fiz a primeira comunhão, confessava, comungava, contava pro padre, xinguei minha mãe, xinguei meu pai, toquei punheta, entendeu? Eu acho que o padre até ficava de saco cheio. Eu já ia crismar quando houve um problema, porque a pessoa que eu escolhi para me crismar, a família não concordou. E nesse meio tempo, uma professora de história me apresentou vários deuses. Então, com a história da humanidade, Deus Trovão, Deus Sol, Deus Lua, Alá, Buda. Então, eu fui vendo que cada povo tinha um Deus e a própria Igreja Católica, em cada templo, ela tinha, por exemplo, aquela compra de indulgência, a queimar bruxas, tá? Eu vi que a própria Igreja Católica mudava o seu Deus ao longo do tempo. Então, o que eu pensei? Isso aí é lógico, gente. Se cada povo tem um Deus, se cada Deus muda ao longo da história, é evidente que nenhum dos deuses está correto. Então não existe nenhum Deus. Como pode existir um Deus se existem vários deuses? Então é questão de raciocínio. Então nos concursos é muito importante a gente criticar as informações, principalmente quando a banca for inteligente. Tá? CESP, INEP, ESAF, essas bancas de concurso de prefeitura são mais fáceis vocês decorarem e passar. Então olha só, porque o CESP, isso aqui eu tirei lá do site do CESP, eles já tiraram de lá, eu bombardeei eles, né? Porque o CESP utiliza o critério uma errada anula uma certa. Então isso aqui era o bicho papão da turma antes de eu publicar os meus estudos sobre o sistema anti-chute do CESP. Para descartar a possibilidade de acerto ao acaso. Tá vendo? Eles achavam que com errado anular uma certa não tem jeito de acertar ao acaso. O procedimento é justificável em um processo que visa selecionar o candidato que sabe analisar, interpretar e responder a partir do que aprendeu, descartando o chute. Então eles combatiam a técnica do chute. A anulação de um item incorreto para cada resposta incorreta é, portanto, uma segurança a mais. Então, se o cara está pedindo uma segurança a mais, é porque não tem segurança nenhuma. De classificação no processo se deve ao desempenho individual do candidato e não à sorte. Então, as pessoas liam isso aqui, elas se amedrontavam, se acovardavam, acreditavam no CESP e deixavam questões em branco. O que eu falei para eles? Falei, não, gente, vocês têm que usar a técnica do chute, porque se eles criaram um sistema anti-chute, é porque a técnica do chute funciona, senão eles não dariam esse trabalho. E a outra coisa, tem que chutar todas, porque a probabilidade de acertar é maior do que a de errar, principalmente usando a minha técnica do chute. Então eu detonei o sistema anti-chute do CESP e eles até tiraram isso aqui lá do site. O único cara que me ajudou nessa foi o Kerik lá do Ceará. Ele me mandou esse artigo em inglês, tá? O pessoal lá na Europa, eles abandonaram o sistema anti-chute igual ao do CESP porque viram que não funcionava, porque estava premiando as pessoas mais inteligentes. Os burros acreditavam neles, deixavam a questão em branco, os inteligentes marcavam tudo e passavam. Então só leia esse artigo aqui que vocês vão ver. E tem também, depois eles tentaram implantar um sistema anti-chute no Enem em 2009. As pessoas talvez até nem saibam por quê, porque eu detonei esse sistema anti-chute também. Então eles falavam, tá? Se quer ver, eu vou ampliar isso aqui, ó. Como funcionará a atriz sistema anti-chute do Enem? Os estudantes que farão o Enem em 2009, além de se adaptarem ao novo formato do exame, ainda terão de entender como funciona a teoria da resposta ao item TRI. Tá vendo? Não, tremenda sacanagem com a criançada. Não precisava entender porra nenhuma. Segundo o MEC, esse sistema impedirá que os alunos sortudos que usam o método do chute, tá? A minha técnica do chute, eles tentaram combater, se saiam bem no novo Enem em 2009. Como não temos conhecimentos matemáticos suficientes para analisar, buscamos na internet uma explicação de simples como funciona essa trem. Então, quer dizer, o trem não existia e as pessoas ainda tentavam explicar como que ela ia funcionar. Uma tremenda aberração, aí eu detonei o trem. Eu detonei como? Olha só essa aqui, a explicação de um dos diretores lá do INEP que cuidava dessa parte, tá? É melhor chutar uma resposta qualquer ou deixar a questão em branco? Sim, é melhor chutar ou marcar uma resposta. Ao marcar uma resposta, o candidato tem mais chance de acertar. Então, o INEP recomenda que o candidato não deixe questões em branco. Tá? Então, ao contrário do SESC, o pessoal já estava pensando em deixar a questão em branco. Olha a confusão. Apesar disso, o chute deve ser moderado. Aí foi nisso aqui que eu peguei o cara. Chute moderado. Algumas pessoas não, então é para maneirar o chute e deixa passar batido. Eu falei, não existe chute moderado. Como é que você vai dar um chute moderado, gente? Então isso aqui é uma neologia. É um trem que não existe. Eu peguei isso aqui, mandei e-mail para o CESP, liguei no CESP, reclamei lá no Defesa do Consumidor, eu fiz o escambau e não se fala mais em sistema de anti-chute para o Enem. E para ter mais chance, o candidato deve analisar até eliminar as mais improváveis. Então isso aqui é aquela minha eliminação dos absurdos, tá vendo? O cara está dando dica de técnica de chute também. Parei que eu vou mostrar mais uma coisinha para vocês aqui, ó. Trem que trava, fica foda, hein?
Não vai dar para mostrar assim, pera aí. Ó, tem o Paper 99, gente, que é o melhor estudo que eu já vi na minha vida. Eu não sei se está aqui na... Tá vendo? Eles deram cada um dos detalhes do PIB até 2050. Então, apesar deles terem errado, é aqui que eu basei. Mas tem gente que não sabe analisar e fala que é essa empresa aqui que fez um trabalho bom. Esse aqui, gente, não é que não sirva para nada. Por exemplo, o Mundo em 2050, o título é excelente, mas o estudo deles deixa muito a desejar. Errou muito pior do que o Goldman Sachs. Falou, Massa?